Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema: preciso ser membro de uma igreja local? Com base em uma pergunta do Eudes, da cidade de Braintree, no estado de Massachusetts. E a pergunta é a seguinte: Pastor Pedro, existem muitas pessoas, inclusive no meio imigrante, que se dizem cristãs, mas não fazem parte de uma igreja local. Muitas delas acham que não precisam ser membro de uma igreja porque já é cristão. Outros também entendem que é suficiente terem acesso a pregações, estudos e cultos online. Alguns até estão envolvidos com igreja virtual. Conheço pelo menos uma pessoa aqui nos Estados Unidos que está envolvida em uma igreja virtual. Como podemos e devemos, como igreja, ajudar as pessoas a entenderem o que realmente é a igreja? É com você, pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está, meu querido? Como está sua casa? Como estão seus filhos? Olá, queridos ouvintes, irmãos que nos acompanham aqui no podcast Evangelho na Real. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe cada detalhe da sua vida, né? Cada momento da sua vida, especialmente naquele que diz respeito em glorificar ao nosso Deus. Nós temos essa pergunta do Eudes, é o presbítero aqui da nossa igreja, uma pergunta muito boa. O Eudes, de fato, faz perguntas muito boas, mas eu acho que essa pergunta deve ser da Jaqueline, né? Porque o Eudes, não sei se o Eudes tem essa capacidade toda de fazer essas perguntas maravilhosas, né? Mas tudo bem. O Eudes traz aqui uma pergunta acerca, como já ouvimos aí, acerca de pessoas que depois da pandemia, principalmente, assumiram um evangelho, aquilo que nós temos chamado os pastores de evangelho online, né? Evangelho online. O evangelho online é o evangelho das pessoas que não mais vão à igreja regularmente, não assistem aos seus irmãos fisicamente, vão para suas casas, trabalham, têm um convívio com os seus filhos e chega no domingo ou num dia reservado para adoração, eles assistem ali nas suas casas quando sobra tempo. Talvez a mulher está fazendo comida, o homem está consertando alguma coisa na garagem ou alguma coisa na casa, e ele fica assistindo ali o culto junto com aquelas pessoas que estão ali muitas vezes online, e talvez até online, de uma forma, assim, até despretensiosamente, de uma forma, às vezes até displicente. Isso não encontra nenhum tipo de princípio nas Escrituras. Talvez aqui, antes de responder a pergunta, nós tenhamos uma exceção no cara que está lá no meio da selva, ou no cara que está lá na estação espacial, na estação espacial internacional lá por fora do planeta, ou agora as viagens à Lua, a Marte. Você pode entender que essa pessoa, por um período de tempo reduzido, sem a condição de estar numa congregação de irmãos, possa acompanhar de forma, como é que se diz, online, esses cultos, né? Acompanhar de forma eletrônica pelos cultos, pela impossibilidade de estar chegando a um país que não conhece a língua, que não conhece ainda ninguém, por estar vivendo numa área inóspita, que não tem ninguém perto e tem aquele acesso àquele local, né? Como acontecia antes com as rádios, né? Como acontecia antes com pessoas que ficavam distantes, longe, mas acompanhavam programas de rádio, de evangelismo, que atingiam aí todo o globo terrestre através das ondas médias, né? Através da AM de grandes alcances.
Mas, tirando isso, não existe biblicamente nenhum tipo de, como eu vou dizer, de base bíblica que sustente o comportamento dessas pessoas. Não existe. Né? Na verdade, o que existe são pessoas que querem usufruir do evangelho como uma questão de que usufrui de um supermercado, que usufrui de um podcast, alguém que acompanha, por exemplo, um podcast, fica ali acompanhando aquele podcast e, eu tenho dúvida sobre saúde, eu acompanho essa nutricionista, eu tenho dúvida sobre o coração, eu acompanho esse cardiólogo, cardiologista, né? Aqui está a minha esposa me ouvindo aqui, me dando, corrigindo aqui o meu português. Eu tenho um podcast sobre moda, eu tenho um podcast, eu tenho uma pessoa que eu acompanho sobre casa. Então, as pessoas querem trazer essa cultura consumista, elas querem trazer para a igreja. E elas querem que a igreja seja algo da vida delas que preste a elas um serviço. E aí que está todo o problema, né? E aí reside todo o problema, porque essas pessoas que estão online nunca vão achar que devem ser membro de uma igreja porque eles dizem que tem o Espírito Santo e eles são cristãos. E aí vem um problema que nós vemos na internet, quando alguém diz assim, eu sou igreja, né? Onde eu for, eu sou igreja. Não vá à igreja, né? Seja igreja. Nós temos esse moto aí de pessoas que não leem a Bíblia, né? Então, não vá à igreja, seja igreja. Não, você só é igreja com os seus irmãos. Você sozinho, você não é igreja. Você pode ser, assim, no máximo, um representante da igreja. Mas esse representante precisa ser alguém que junta pessoas, junta irmãos e forma ali uma comunidade que é parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo por todo o mundo. Então, essa ideia de você ser um cristão na sua casa, ser um cristão separado dos demais irmãos, no serviço, no culto, na comunhão, isso, meu amado irmão, não existe. Isso é demonização, isso é culto de Satanás, isso é doutrina de demônios. É algo que você está cultivando o seu egoísmo. Você está apenas sendo servido da igreja e não está servindo a igreja. Não importa se você dá o dízimo online, não importa se você dá a contribuição online, isso não é cristianismo. Cristianismo, você precisa estar envolvido na igreja, precisa estar metido na igreja, precisa estar completamente envolvido com os irmãos, perdoando, sendo perdoado, ajudando, sofrendo as frustrações naturais de conviver num conglomerado de pessoas difíceis, com suas dificuldades, e que vai exercitar o nosso altruísmo, vai exercitar o nosso amor. O texto, para responder essa pergunta, obviamente, é o texto de Hebreus, capítulo 10, que eu faço questão de lê-lo do versículo 23 até o versículo 27, né? Hebreus 10, 23 a 27 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Perceba que o escritor de Hebreus já enfrentava o problema da não congregacionalização ou da não congregacionalidade dos membros daquela igreja, possivelmente aqui composta na maioria de judeus, que tinham ali na sinagoga a sua referência, mas que também priorizavam muito mais os seus negócios, a sua vida particular, do que o reino de Deus. E aqui está algumas coisas que, ao congregar, gera bênção às nossas vidas. A primeira coisa
é que quando congregamos, nós temos a possibilidade de guardar a confissão de fé que nós recebemos no dia da nossa conversão. Essa confissão de fé, para ser fortalecida, ela precisa ser confrontada. E a sua confissão de fé só é confrontada não somente na sua vida secular, não somente no seu trabalho, mas na sua convivência com os seus irmãos. A sua convivência com os seus irmãos e com aqueles que parecem ser irmãos é que gera a firmeza da nossa confissão. A nossa confissão, ela é cada vez mais firmada, cada vez mais aprofundada no conflito, na restauração de conflitos, no perdão, no erro, no acerto que nós temos na nossa relação com os nossos irmãos. Tudo aquilo que implica um relacionamento vai fortalecer a sua fé, se ela é uma fé genuína. Agora, o texto diz também que quando você congrega, você considera um ao outro. Você considera o seu irmão. Você tem sempre o seu irmão na alça de mira para ajudá-lo, para pedir ajuda, para de alguma forma crescer juntos no compartilhar de um dom, de uma experiência. Então, quando você considera um irmão, isso é perfeitamente possível. E outra coisa que o texto continua, que é, ao considerar os seus irmãos, o versículo continua dizendo, e você estimula o amor e as boas obras uns para com os outros. Nós somos cobrados, nós somos estimulados. A palavra estimula aqui é uma palavra, um eufemismo maravilhoso aqui para o texto, né? Mas a ideia aqui é de cobrança mesmo, né? Mas a Bíblia suaviza isso falando sobre estimular. Estimular o quê? O amor, estimular as boas obras. E o que é estimular o amor? O sacrifício pelo seu irmão, o sacrifício por aquele que está sofrendo, o sacrifício por aquele que errou na vida e até mesmo errou com você. Tudo isso são bênçãos de nós nos congregarmos, de estarmos fisicamente juntos. E o texto segue dizendo para que nós nos preparemos para o grande dia, o dia do juízo final. O texto, no versículo 25, diz, façamos admoestações e tanto mais quando vemos que o dia com letra maiúscula, e aquele dia, o grande dia, se aproxima, para que não vivamos deliberadamente no pecado. Então, a ideia da congregação, a ideia da igreja congregar é um mandamento de Deus, que envolve todas essas questões que eu falei aqui agora, mas envolve também o culto público, o culto, a ordem litúrgica. O culto não foi abandonado. O culto continuou nas sinagogas, depois nas igrejas. O culto com partes, com cânticos, com louvores. Isso está nas cartas de Paulo. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos congregar, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos saudar uns aos outros com ósculo santo. Nós precisamos muito desse contato físico, até a própria física, até a própria relação de física, a própria ciência, né, afirma que nós precisamos desse contato para estimularmos o carinho, o amor entre nós, para que o evangelho não seja apenas algo indiferente, algo tecnológico, algo frio, como tem surgido aí em vários cantos do mundo. Lembrar que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu espero que o seu amor não esteja esfriando, mas que ele esteja sempre sendo aquecido pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, e você deseje ardentemente estar, entre aspas, naquela muvuca santa, que é a igreja, que é a Arca de Noé. Alguém já disse, né? A Arca de Noé não é um lugar muito agradável, cheio de animais, cheio de diferentes olores, né, com animais de todas as espécies, de todas as falas, de todos os jeitos ali de se comunicar, mas é melhor dentro da arca do que fora dela, de todas as formas. Então, volta para a arca, volta a congregar, porque é lá que a sua fé é verdadeiramente provada,
lapidada, e é lá que você demonstra realmente que é servo do Senhor Jesus, servindo aos seus irmãos, que às vezes nem merece o seu amor e o seu cuidado. Eu sou o reverendo Pedro Lino, aqui no Evangelho na Real. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana. Tchau. Que discussão necessária! Muito obrigado, Pastor Pedro, por nos conduzir nesta reflexão. Esperamos que a pergunta do Eudes tenha sido respondida. Se houver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a produção do nosso programa. Queremos agradecer até aqui a audiência de todos vocês. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da Palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir e até o nosso próximo programa. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.